Agora, Paula, ainda sobre o STF, o ministro Dias Toffoli quer trocar de turma. Esse pedido pode interferir na indicação de Lula à corte? Não, Lívia, na indicação do presidente Lula com relação ao novo ministro que vai ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, não vai ter problemas, não vai ter interferência. O que pode acontecer é essa mudança interferir na cadeira desse novo ministro. Esse novo ministro pode ficar aí na primeira turma. Isso porque Dias Toffoli, se houver essa mudança e ele for para a segunda turma, ele vai participar de decisões sensíveis relacionadas à Operação Lava Jato. Essa mudança de Dias Toffoli para a segunda turma, inclusive, interessa a políticos e empresários que estão sendo processados em ações ainda da Lava Jato que estão sendo julgadas na mais alta corte do país, como, por exemplo, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, Eduardo Paes. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada pelas informações. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, só para deixar mais clara a informação. Obrigada, viu, Paula Lobão? Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Começo então agora com você, Nelson Kobayashi. A respeito desse último assunto que a Paula destacou para a gente, segundo informações que ela apurou, o fato de, se isso se configurar, Dias Toffoli ficar com uma vaga na segunda turma de Lewandowski, fazendo essa mudança da primeira para a segunda, isso não vai interferir tanto na indicação de Lula para a corte, mas talvez para o indicado possa fazer algum tipo de diferença. Esse movimento, pensando em questões técnicas, jurídicas, processos importantes que estão tramitando em cada uma das turmas, pode sofrer algum tipo de mudança significativa, como esse movimento? Eu acho que, na verdade, é mais uma prevenção essa medida do ministro Toffoli, né? Quando ele toma a iniciativa de pedir essa mudança de turma, ele usa a sua prerrogativa de antiguidade na corte, por exemplo, em relação a Nunes Marques, em relação a André Mendonça, que eu não sei exatamente se eles já estão ou não, quem está em que turma, mas se eles não estiverem, por exemplo, na segunda turma, eles poderiam também pedir. E aí, quando vem um ministro mais antigo, já vai lá e ocupa essa turma, que é uma turma responsável para julgamento de casos de muita relevância. Talvez seja essa a estratégia do ministro Toffoli. Pois é, agora, professor Suano, queria tratar do primeiro assunto destacado pela nossa repórter Paula Lobão, o início do julgamento daqueles recursos contra o indulto presidencial a Daniel Silveira. É importante lembrar que a graça presidencial é um dispositivo previsto na legislação, na Constituição Federal. Agora, essas ações contestam justamente a medida porque falam que o presidente da República atuou como uma espécie de instância revisora de decisões judiciais da Suprema Corte Brasileira. Queria, claro, uma rápida avaliação, a fundamento nesse argumento dessas ações que tramitam. Vários partidos entraram no Supremo Tribunal Federal. E você, conhecendo um pouco a composição do colegiado, consegue projetar qual deve ser a posição do Supremo Tribunal Federal? Eu não vou ser sarcástico, mas eu tenho que fazer algumas considerações muito básicas. Primeiro, é constitucional e é uma prerrogativa do presidente da República conceder a graça. Este indulto é uma prerrogativa constitucional, não deveria nem ter sido, está sendo questionado. O primeiro ponto que dizem que é um desvio de finalidade. Curiosamente, se há elementos constitucionais para tanto, e aí vem a questão do sarcasmo, ironia ou cinismo. Pelo que parece, tudo torna-se constitucional da perspectiva daquele que está tendo o interesse de julgar ou avaliar qualquer questão que seja política no Brasil e que diga respeito ao governo anterior. Sempre haverá uma brecha que se buscará, independentemente disso ser constitucional ou não. Da minha perspectiva, não como especialista, porque não sou jurista, mas como cidadão, é apenas mais um dos absurdos que nós estamos vendo diante de nós. Isto não poderia estar sendo questionado. É constitucional e é uma prerrogativa do presidente da República. A questão do desvio de finalidade é uma interpretação que é feita por uma autoridade do judiciário e não me parece que tem fundamentação jurídica, apesar de haver juristas que vão dizer que sim. No entanto, como a metade diz que não existe qualquer possibilidade tanto, a conclusão que nós chegamos é que o nosso sistema jurídico e o nosso ordenamento jurídico é muito confuso e não está produzindo ordem no país.